Olá pessoal, o programa Vida e Saúde está de volta. O tema de hoje, intolerância alimentar. Estão chegando muitos e-mails, muitos contatos de vocês querendo saber o que fazer diante desse caso. E eu tenho um especialista no assunto que está aqui para isso mesmo, para ajudar a gente, que é o Dr. Edson Credidio, nutrólogo. Dr. Edson, muitas mães querendo saber o que fazer com seus bebês, suas crianças pequenas. Boa noite, tenho uma filha de 2 anos e meio e é uma dificuldade muito grande encontrar alimento para este caso, para intolerância. Poderiam sugerir alguma fonte de pesquisa? E ela tem intolerância a amido. E aí? Então, o que eu sugiro? Que ela procure uma nutróloga ou nutrólogo especialista em pediatria. Isso nós temos. Né? Nós temos vários profissionais que são pediatras especializados em nutrologia. Aí eles vão fazer exames específicos e determinar a que a pessoa é alérgica e qual a conduta a ser feita. Então não dá para a gente falar sem ter uma pesquisa da situação. É tudo pessoal, é muito particular, né? Agora, doutor, nós mães, e aqui eu me incluo, ficamos um pouco perturbadas quando nossos filhos não... frequentes gripes, coriza, mal-estar, a criança não se recupera, o ferro não está estabilizado, cai. Como é que a gente pode fazer nessas situações? Então, uma das coisas que mais afeta as crianças e está ligado à resistência imunológica, à parte cognitiva, o aprendizado, é o ferro. O ferro ele está ligado à hemácia e ele leva o oxigênio para o cérebro. Então, eu já tive paciente que era tido como limítrofe, né? Tinha uma série de problemas, tinha toda uma junta de pessoas para tomar conta dessa criança e, na verdade, ele tinha anemia perniciosa. Ele é extremamente anêmico. Então, veja, nós temos que fazer o exame para ver se ele tem deficiência de ferro, checar o hemograma, checar a ferritina, fazer esses exames e, se tiver, repor. Como que se repõe, corrige uma anemia? Usando, o médico vai indicar o ferro indicado para aquela criança, a quantidade, cada faixa etária tem uma quantidade de ferro, só que a tomada é junto com alguma coisa cítrica. O ferro é absorvido 100% com cítrico, ou suco de laranja, ou limão, ou abacaxi. Não adianta tomar ferro com leite, que ele passa reto. E aí, no caso, quando é muito bebê, que nós costumamos misturar na sopinha ou na comida, esse suco eu dou após? Você pode fazer, por exemplo, para a criança menor, o suco de laranja-lima, junto com umas gotinhas de ferro, né? Então, o ferro, existe o ferro M, que é o que fica, e o não M, que é o que passa reto. Os vegetais, de maneira geral, têm o ferro não M. O ferro M, ele tem carne, leite e ovos. Olha, e o leite voltou de novo para a cena. Sem dúvida. A pessoa deve tomar leite a vida inteira, porque algumas teorias dizem que não, gente. Nós somos seres mamíferos, mas assim que crescemos, chega de leite. E aí, o que o senhor pensa sobre isso? Deve tomar leite a vida inteira. Inclusive, depois dos 50 anos, nós temos que tomar cerca de 1.400 miligramas por dia de leite. Isso corresponde a 3 porções. O que seria isso? Ou um copo de leite, ou um copo de iogurte, ou uma fatia de queijo. Uma fatia de queijo serve como uma porção, porque para fazer um queijinho vão uns 4, 5 litros de leite. Né? Então, uma fatia de 30 gramas já supre uma porção. Então, essa coisa de falar que o leite faz mal, que o leite é veneno, que o leite... Precisa analisar, pessoal, quem está falando. Quer tirar dúvida se a pessoa está falando coisa correta ou falando abobrinha? Vai na plataforma Lattes e procura o currículo Lattes dessa pessoa. A especialidade dela. Sem dúvida, porque tem gente que fala, eu fiz curso isso, eu fiz pesquisa nisso, eu fiz aquilo, tenho não sei quantos mil trabalhos publicados. Vai na plataforma Lattes que tem tudo escrito. A Unicamp tem departamento de leite e derivados. Se não fosse uma coisa saudável, não teria isso. Então, leite é remédio. Eu lancei um livro chamado Leite, o Elixir da Vida. Leite é remédio. A dieta mediterrânea tem leite, tem ovos, tem carne. Então, essa coisa de tirar, porque falaram que faz mal. Tem gente que fala que faz mal, faz um sucesso tremendo, dá um ibope, parece que a pessoa... É uma novidade. Gosta de coisa errada. Não está certo, está errado. Agora, nessa questão da importância do leite, tem também o papel do leite de soja.
Eu, particularmente, tenho uma resistência enorme, mas qual é a importância do leite de soja, doutor? Então, é uma opção. Então, vamos supor, se a pessoa tem uma alergia ao leite de vaca, comprovada por exames, ele pode usar o leite de soja, né? Eu escrevi um livro também, Soja, a Mãe dos Funcionais. A soja é riquíssima, né? Só que tem um detalhe, o cálcio não é biodisponível, ele não é um cálcio que fica no nosso corpo, a absorção é baixa. Então, eu fico receoso de todas as pessoas passarem a usar a soja, o leite de soja, e no futuro apresentar osteoporose, osteopenia. Quem tomou leite de vaca a infância toda tem uma ossatura perfeita, obviamente, se não tiver uma genética de osteoporose ou osteopenia. Sim. Uma artrose ou artrite, qualquer coisa, você vai ter uma queda. Mas pessoas que tomaram leite na infância, antigamente eu lembro que vinha na garrafa de vidro, colocava meia dúzia e a criançada, todo mundo tomava. Então, o leite é remédio. Ok, então o soja é, no caso, para quem gosta? É uma opção. E para quem tem alergia ao leite de vaca. Doutor, a Inês Nogueira, de Itatiba, São Paulo, gostaria de saber sobre a intolerância ao glúten. Por quê? Junto com a intolerância ao leite, todo esse problema envolvendo o leite, a gente tem o glúten também no meio dessa festa. Como é que fica essa questão da intolerância ao glúten e quando é ou não é? Tá. Hoje, a Sociedade Brasileira de Alimentação Enteral Parenteral, a Sociedade Brasileira de Metabolismo e Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Nutrição, eles são contra a retirada do glúten de dietas de pessoas que não tenham doença celíaca. A doença celíaca é uma intolerância ao glúten. Ok. Né? Doença celíaca. Doença celíaca, a intolerância ao glúten. Se não tem a doença celíaca, não deve retirar o glúten. Então, você vai numa pessoa, ele te passa uma dieta sem glúten que é para você perder peso. Por quê? Você tirando o glúten, você não pode comer massa, você não pode comer pães, obviamente vai emagrecer, mas não tem sentido uma coisa dessa. Então, para retirar o glúten, hoje tem exame de sangue, anticorpo antigliadina, que se der positivo, a pessoa tem intolerância ao glúten. Se não der positivo, ela não tem. Então, coma seu pão, coma sua massa, seja feliz. Né? Seja feliz e coma sob medida, né, doutor? Senão tudo vai fazer mal. Muito bem. Chegou mais uma questão. Gostaria de saber quando a sopa ou caldos possuem muito condimentos, essa pessoa passa mal, vomita, enfim. E gostaria de saber se é intolerância ou alergia. Bom, aí o senhor já respondeu essa questão de um exame diagnosticar o problema, né? Agora precisa ver essa sopa. Tem pessoas que fazem a sopa de legumes bonitinho e tal, põe legumes, põe vários legumes com a sopa bonita e no final, para enfeitar, põe um pote de creme de leite. Aí detonou a sopa, porque o que engorda, se for analisar, o carboidrato, cada grama tem 4 calorias. A proteína, cada grama tem 4 calorias. A gordura, cada grama tem 9. Então, se você põe uma lata de creme de leite numa sopa, que tem 200 gramas, só aí são 1.800 calorias numa sopa que estava excelente, deliciosa. Não tem necessidade disso. Então, a pessoa aí vai ter que observar. Eu acredito que são aquelas sopas compradas, que são fortíssimas, a começar pelo sal, né? Então, mas é tão fácil fazer uma sopinha em casa. Faz sopa em casa, né? Tá aí uma dica interessante e que vai ter que desacomodar muita gente também, com certeza. Né? A Margarida de São Paulo pergunta o seguinte: meu netinho já tinha 4 anos quando nós descobrimos que ele é alérgico ao leite. Por que demorou tanto? Do ponto de vista da medicina, demora tanto assim? Então, essa alergia ao leite de vaca, ele realmente mostra os sintomas. A criança tem sintomas de... Às vezes fica numa rinite, ou urticária, ou bronquite asmática, e não se descobre a causa, porque tem que fazer o exame específico, tem que fazer o rastreamento do IgE, tem que fazer exames de sangue, bioquímicos para detectar. E às vezes passa aqui meio despercebido, confunde, porque na clínica a coisa não vem muito emoldurada, às vezes vem meio subjetivo, né? Então fica difícil o diagnóstico. É um diagnóstico demorado? Se o médico não tiver o feeling para perceber, né? Entendi.
E essa questão da alergia a corantes? A Kayla Campos da Bahia está perguntando, a irmã dela sofre desse tipo de alergia. Como é que se manifesta isso? Então, os corantes, eu tenho, por exemplo, uma paciente que tudo que tem a composição, a coloração amarela, ela tem urticária gigante. É a tartrazina, né? Nossa, tartrazina. Amarelo tartrazina. Tem o vermelho carmim, tem várias, né? Por exemplo, esse amarelo tem em refrigerante. Às vezes tem em medicamento, eles colocam a cápsula colorida. Eu acho que, já que é um medicamento, não deve ter coloração na cápsula, deve ser incolor, né? Então, o corante, para certas pessoas, ele dá reações fortíssimas, né? Mas aí, doutor, tem que evitar. O organismo, o que acontece com o organismo que dá alergia para uns e para outros não, no caso dos corantes? No caso, isso é uma herança genética que ele tem. Então, ele tem algum defeitinho de fabricação que ele desencadeia essa crise. Eu lembro antigamente, não sei se o pessoal mais antigo, tinha um tipo de um copinho que vinha uma gelatina vermelha e você comia essa gelatina. Era muito comum em festa junina. Tinha também um pirulito que parecia uma chupeta, que a criançada, vermelho. Aquele é o vermelho carmim. Aquilo deu choque anafilático em muita gente. Nossa. Teve pessoas que morreram por causa disso. Por causa desse corante. E eu comi aquilo a minha infância inteira. Então, é específico para cada pessoa, né? Daí o fato, fez mal, evite. Esse é o termômetro. Doutora Maria Luísa Irmine, de Campinas, pergunta qual é a diferença entre a tolerância e a acidez, porque ela diz que a boca dela costuma ficar muito amarga. Então, olha, quando a boca fica amarga, aí é mais relacionado com o fígado, né? Então, nós temos, é interessante que o médico antigo, eles cheiravam o paciente, né? Não tinha tanto exame disponibilizado assim. Então, por exemplo, se o indivíduo está cheirando acetona, ele está com problema de diabetes, ele está com diabetes descompensado. Pode ver que quem é diabético, está descompensado, cheira acetona. Caramba. Se o indivíduo tem um cheiro de peixe, por exemplo, é fígado. Se ele tem um cheiro de abacaxi, são os rins. Os antigos faziam isso, né, de cheirar, de analisar. Porque muitas vezes é uma pessoa em coma, né, diabético. Você não está desacompanhado, desmaiou na rua. O médico vai cheirar, vai ver, vai fazer Primeiro ele passa um soro glicosado. Se tiver, faz a destro. Se tiver baixa a glicose dele, ele mantém o glicosado. Se tiver alto, ele tira o glicosado, põe fisiológico e dá uma insulina. Nossa. É interessante, né, doutor, porque a medicina, ela sempre encontra caminhos para descobrir. E quando não tinha tantas tecnologias, também tinha uma participação mais afetiva do médico no paciente. O senhor concorda com isso? Certeza. Doutor, muitas perguntas chegando. Muito obrigada, pessoal. Continue enviando, a gente vai fazer de tudo para respondê-las. É um prazer poder ter a sua companhia, porque esse programa é feito para você. Chegou uma questão da Almira, ela é do Rio Pará. Ela queria saber se o leite de caixa pode ser confiável. É aquilo que nós falamos. Por exemplo, a fraude ocorreu em várias marcas de leite em caixinha. Porque tem o de saquinho. O de saquinho, ele sofreu, ele estraga com maior facilidade, né? O processo de caixinha, que é o Tetra Pak, eles usam o quê? Um hiperaquecimento e um resfriamento abrupto, sem aditivo de nada de químico, e o leite se conserva, tá? Agora, quando tem a fraude, já fica diferente. O leite fica coalhado, o leite... Então, se você abrir uma lata, uma caixinha de leite, estiver alterado, sentiu alguma alteração, devolva, né? E procure ver na mídia quais que sofreram uma ação da Polícia Federal, hoje quem prende isso é a Polícia Federal, né? E, de repente, não comprar mais, fazer propaganda. Algumas marcas que eu soube que foram pegas, às vezes está em oferta, a pessoa está comprando e fala, olha, esse leite entrou no processo, é falso, esse é um leite que foi fraudado, não compre. Então eu prejudico a compra. Se a gente pode ajudar, né, e no dia a dia. Sem dúvida. Gente, porque o doutor fala em leite adulterado, é porque colocaram algum componente lá dentro para esse leite render mais. Sem dúvida. E acontece que
A gente acaba dando para os nossos filhos, para a nossa família, nos alimentamos de algo que nos prejudica terrivelmente. Doutor, chegou uma questão aqui da Conceição do Coiote, Bahia. Ela quer saber por que é tão difícil encontrar alimentos para quem é intolerante à lactose. É difícil mesmo? Não, porque você, por exemplo, se tem intolerância à lactose, hoje tem várias marcas de leite sem lactose, né? Tem várias marcas de leite sem lactose. E o tratamento é tão fácil que é só você tomar lactase. Se você tomar lactase durante um período e junto um probiótico, o seu corpo passa a fabricar, porque o homem primitivo também não tinha lactase. Então não é difícil. É mais difícil o alimento sem glúten, que é mais caro, tudo, mas em relação à lactose, não. Em qualquer mercado a gente encontra. Com certeza. Agora nós vamos falar de um assunto envolvendo a intolerância alimentar, que a gente não falou ainda e chegou através de um contato aqui nosso. A questão da obesidade, doutora. Sou Maristela Boldrin, do Rio Grande do Sul. Tenho 52 anos, não como nada de farinha nem doces. No entanto, não consigo eliminar o meu peso. E agora eu quero contribuir com essa questão dela. Intolerância alimentar e problemas com obesidade, como é que fica? Então, olha, a obesidade, na verdade, é uma síndrome metabólica. A pessoa, ela come de forma incorreta. Muitas vezes, o obeso, ele é desnutrido. Ele tem anemia, ele tem uma série de outros sintomas e ele vai criando, por isso que é chamado síndrome metabólica, ele vai criando diabetes, ele vai criando hipertensão arterial, esteatose hepática, pedra na vesícula, infarto, derrame e câncer. Então, o obeso, ele morre cedo. Então, isso de falar, a moça é linda, tem a Miss obesa, tão bonita, mas vai morrer cedo, sabe? Então, tem que se cuidar. O segredo é o quê? Comer corretamente, não se enganar e fazer ginástica, fazer atividade física. Porque foi o que o senhor falou antes, essa questão de, eu não como farinha, eu não como nada, mas o problema não é isso. Com certeza. Né? Cada grama de farinha tem 4 calorias. Agora precisa ver o que está comendo de gordura também, de bebida. O álcool engorda muito. Pois é. Né? Cada grama de álcool tem 7 calorias. Então, eu já tive paciente que tomava uma caixa de... Eu falei, doutor, a única coisa que eu falho na minha dieta é que eu tomo uma caixa de cerveja por semana. Caramba. Eu falei, mas é caixinha de 12? Não, engradado. Eu falei, puxa, não, paciente com 160 quilos. É o álcool. Então, o que nós temos que fazer? Parar de beber, né? O álcool só faz mal. É como um cigarro. A pessoa fuma, fala, não, comigo não vai acontecer nada. Vai. Porque às vezes o álcool, a gente não tem uma propaganda tão explícita falando dos malefícios, né? Doutor, por e-mail, Silvana de Souza Brito, muito obrigada. Ela é de Eunápolis, na Bahia. Apresentei intolerância alimentar depois dos meus 24 anos e ela gostaria de saber como é que pode isso, se ela comeu a vida inteira aqueles alimentos e não fez nada e aos 24 anos se manifesta. Então, o que pode ter acontecido? Ela ter mudado a alimentação dela. Agora, eu precisaria ver a intolerância a que ela está apresentando, o que ela fez para adquirir isso. Porque o processo alergênico, se você tem alergia a um determinado alimento, se você usar alergenos fortes que não tenha nada a ver com isso, por exemplo, oleaginosa, noz, castanha, amêndoa, amendoim, se você usar o cacau em excesso, frutos do mar, você vai desencadear, você vai somatizar, você vai exacerbar essa crise, né? Então, tomar cuidado com essa coisa dos alergenos fortes, tudo que desencadeia a crise alérgica, né? Então, quer dizer que, embora não tenha se manifestado antes, a pessoa pode ter ali dentro dela todo esse tempo Com certeza. Essa tendência. De repente ela passou a usar coisas que ela não utilizava e desencadeou. Né? Pessoal, estão gostando do nosso assunto? Eu estou adorando, tem várias questões aqui na minha mesa, estou tentando responder a todas, aliás, perguntar para o nosso querido médico. E vocês podem continuar ligando para a gente, desculpa, pode continuar escrevendo, porque nós vamos fazer de tudo para responder. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não sai daí.